Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Advogando em Consórcio. Hoje estamos recebendo aqui o Isaac, que é CEO da Abracom, já é um parceiro nosso há algum tempo e é com um prazer enorme que a gente recebe você aqui hoje, Isaac, para poder falar um pouco sobre a sua trajetória e poder dividir um pouco mais com nossos seguidores aqui, entendendo um pouco agora dessa mentalidade sua de representante a CEO de uma administradora de consórcio. Olá, seja pessoal, muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite, todo mundo aí que está assistindo, parabéns aí pelo trabalho de vocês. E é isso, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E vamos começar com a pergunta principal aqui do nosso podcast Advogando em Consórcio. De onde caiu o consórcio na sua vida? De paraquedas, como na de todo mundo? Todo mundo tem uma história especial para contar, né? O consórcio, ele é um produto muito específico, né? Para falar pouco sobre o produto, é um produto muito específico, bem diferente do mercado, principalmente do mercado corporativo, né? Cara, e na minha vida, o consórcio, ele veio com outro desejo, na realidade. Eu tinha meus 18 anos de idade, eu queria ser vendedor, né? Eu estava 4 meses desempregado, eu tinha uma vontade gigantesca de ser vendedor. Acho que por ter uma facilidade para fazer a apresentação de trabalho. Era época de escola ainda, né? Ter uma facilidade de fazer a apresentação de trabalho de escola, de me comunicar, de ser um cara meio desinibido, de chegar e conversar mesmo, não ter muita vergonha. Sim. Eu falei, cara, eu quero ser vendedor. E aí comecei a procurar, né? Tomei alguns nãos. Não é tão simples, parece ser simples conseguir um emprego de vendedor, mas pra mim que não sabia procurar emprego foi um pouco complicado. E aí tinha um amigo meu, de escola inclusive, que trabalhava com consórcio, e eu passei acho que um mês perturbando ele. Me arruma uma entrevista lá, velho. Me arruma uma entrevista lá no seu emprego, me arruma uma entrevista lá, até que ele conseguiu. E aí fui pra entrevista, fiz a entrevista, fui chamado, comecei com consórcio. No início, falar bem a verdade pra vocês, eu queria muito trabalhar com consórcio por causa das roupas, que os caras estavam tudo na beca, bem arrumado. Eu falei, cara, eu quero ser vendedor e os caras se vestem bem. Então, juntou o útil ao agradável. A gente ouve muito isso aqui também, que a maioria das pessoas começaram no consórcio porque os vendedores de consórcio usavam terno e gravata e por conta da formalidade da roupa, todo mundo falou, não, então se todo mundo vai... Porque até então, a gente ouvindo que só advogado, médico, só pessoas empresários que vestiam terno e gravata, não, pra botar um terno você precisa fazer 5 anos de direito primeiro, né? Exato. No consórcio não, recebe uma oportunidade, você pode começar a usar. Mas isso é até importante que você está falando, assim, né? A gente já adentrando a isso, porque as pessoas, às vezes, têm uma crença de dizer que você só vence se você fizer uma faculdade, se você se formar naquilo. Lógico, né? Tem vários casos aí de sucesso, mas eu digo assim... Esse pensamento que você teve inicialmente, falar assim, não, eu quero ser vendedor de consórcio, porque talvez você já tinha tido essa visão de que através das vendas era possível você alcançar objetivos, né? Que talvez na faculdade levaria mais tempo e sendo que trabalhando com vendas você consegue atingir isso talvez até em um tempo menor. Na realidade, assim, não tinha essa visão no início, né? Eu queria trabalhar com vendas porque eu achei que eu fazia fit com isso, né? Pensa, eu trabalhei em negócio de família até então, né? Eu trabalhei desde os meus 13, 14 anos de idade, negócio de família, com os meus tios. E no meu último emprego, eu trabalhei em empresas de 2 tios diferentes. No meu último emprego, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando como entregador, entendeu? E isso com 16 para 17 até meus 18 anos. E naquela época, eu falei, cara, eu não sirvo pra isso aqui, velho. Não desmerecendo o trabalho, mas assim... Porque você tinha um propósito maior, que você né? queria fazer. Não, na realidade, assim, eu não era bom fazer esse trabalho braçal. Eu sempre fui um cara que pensa, que gostava de desenhar as coisas, bom com conta. E não era muito bom em fazer força, sabe? Não era muito bom. E aí... eu até achava naquela época, eu achava assim, falar, cara, será que eu não vou ter sucesso nenhum profissional na minha vida? Porque eu não sou bom nisso aqui, não é pra mim, por que eu vou ter sucesso? E aí, como eu era um cara que conversava bem, eu falei, putz, acho que nas vendas eu posso me virar, né? Nem sei se pode falar a palavra. Pode, de vez em quando vai ser alguns. E aí eu falei, cara, acho que nas vendas eu vou me virar. Só que eu nem sabia, eu não conhecia. Eu tinha um consórcio, né? Tinha comprado. Logo quando eu fiz 18 anos, eu comprei um consórcio, né? Meu tio me indicou, comprei um consórcio da Honda. Inclusive, depois ele virou uma moto que eu dei pra minha esposa, né? Naquela, sei lá, 5 anos atrás eu comprei, eu contemplei ele 3 anos depois. Mas a minha experiência com o consórcio, né, até então era de ser cliente, comprar um consórcio e tá pagando ali as parcelinhas. E aí, quando eu recebi a oportunidade de começar a vender, eu descobri um mundo, né? Aí você... Putz, quem tem a visão, quem chega e vê o consórcio
com o potencial de crescimento que a profissão tem, aí você começa a enxergar as coisas de forma diferente, né? Sim. Eu falei, cara, isso aqui pode me levar em algum lugar. Sim. E aí você começa... E quando você começou, você teve algum mentor, alguma pessoa que foi um dos seus treinadores, talvez, e você falou, nossa, um dia eu quero ser como esse cara, ou às vezes, até exercendo ali diariamente, né, o ofício mesmo de vendedor de consórcio, tinha alguém que você se inspirava, assim, que você admirava desde o início, assim, da sua carreira? Eu falo que, assim, ó, a gente passa por vários mentores na nossa vida, né? Meu primeiro mentor de vida são os meus pais, né? Que me criaram, por incrível que pareça, a minha mãe é meu espelho de como ser um bom homem, né? O meu pai, ele é um cara que me ensinou muitas coisas do jeito dele, mas me passou muitos valores, mas assim, acho que o primeiro mentor foi ele. Depois, dentro do consórcio, agora para falar dentro do consórcio, eu posso te falar que meu primeiro mentor foi o vendedor que estava se destacando, sabe? Sim. Tipo, eu sempre colei muito nesses caras no início ali e tal. Quem que tá com mais venda no quadro? É o fulano, então vamos conversar com ele, vamos entender. Até pra você entender o que ele tá fazendo também. Sim, exatamente. A coisa que eu mais fiz quando eu cheguei lá era... Quem que é o bom vendedor aqui? Como tinha um amigo que era conhecido, colei nele e cheguei assim, cara, quem que é o bom vendedor aqui? Me fala aí. Aí, é fulano. Então, beleza. Aí, no outro dia, cheguei, me ensina a vender? Como que você faz? Tô conversando com um cliente aqui, o que você responderia pra ele? Então... Acho que naquele primeiro momento foi o cara que estava mais destacando em vendas, porque eu queria aprender a vender o mais rápido possível. Aí depois, óbvio, acho que todas as pessoas que seguiram carreira no consórcio tiveram seu representante como mentor, né? Com visão de um líder. E aí eu não fui diferente, eu via meu representante como um cara muito, muito foda. E durante muito tempo carreguei isso, inclusive me ensinou muitas coisas. Um cara construiu uma carreira, teve uma ascensão. Mas enfim, e aí acho que foi meu primeiro grande mentor ali, então acho que foi o meu representante mesmo. E como foi essa sua trajetória para você subindo, né? Porque a gente sabe que às vezes começa vendedor, depois supervisor, representação. Como que foi essa trajetória sua? Se foi rápida? Eu entrei em agosto de 2019. Agosto de 2019 eu comecei no consórcio, é 15 de agosto de 2019. E aí eu fechei uma venda no meu segundo dia. Porque foi assim, como eu conhecia uma pessoa lá, quando eu cheguei, tive uma indicação de um amigo, quando eu cheguei lá, tinha um outro colega. Formei. Aí, postei, fiz os anúncios, né? No primeiro dia, comecei a fazer ligação, na verdade não fiz, né? Ligava pro cliente e falava, alô? Ele, toma aí, fala com ele. Passava pra um dos meus 2 amigos. Aí consegui trazer um cliente na loja, no segundo dia eu já tinha transporte, uma moto na época. Então, no segundo dia ele veio, fez o primeiro atendimento, e aí falou que ia fechar, só que ele não ia ter como voltar. Aí que eu fui até no trabalho dele pra gente conseguir assinar o contrato e ele fazer o pagamento, né? Então no segundo dia eu fiz uma venda, mas eu mesmo nem participei, eu só fui buscar a venda, o contrato. O importante é que a comissão caiu. E aí foi como tava na metade do mês, foi minha única venda no mês. E a gente naquela época ainda recebia em cheque, e na frente da representação tinha um banco pra trocar. E aí eu fechei uma venda de 62 mil, se não me engano 65 mil, e minha comissão foi R$650, alguma coisa assim, no outro mês. E eu já morava sozinho, eu moro sozinho desde os meus 16 anos de idade. Nossa. E aí eu cheguei lá, troquei o cheque, peguei aquele dinheiro e falei, tá bom, e agora? Como que eu pago as contas? Eu já tinha uma moto, eu morava sozinho, eu falei, tá bom, como que eu pago as contas? Agora ferrou. Só que nesse mesmo dia... eu vi muitas outros vendedores, era uma representação com quase 30 vendedores. E eu vi muitos outros vendedores trocando cheque, pegando cheque de 3, de 4, de 5 mil reais. E eu já tinha colocado no meu coração que eu queria ser vendedor. Isso já estava claro pra mim. Sim. E aí eu peguei e falei, cara, não importa o tempo que for demorar isso aqui, eu vou fazer esse negócio acontecer. Não importa o que eu tenho que passar, eu vou fazer isso aqui acontecer. Aí na época eu fazia bico de garçom pra complementar a renda, larguei o bico, falei, vou trabalhar com consórcio agora, vamos ver o que a gente vai fazer. 100% nisso. Exato. Né? E eu estudava ainda, estava terminando o ensino médio, no último ano do ensino médio. E aí foram 4 meses, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. E aí eu recebi, nesses 4 meses eu passei por muitas coisas, muitas vendas, boas produções mais ou menos. E eu recebi a oportunidade de virar supervisor. E eu virei supervisor em janeiro de 2020. Janeiro de 2020. E aí meu sonho era fazer psicologia. Eu tinha nota do Enem pra fazer psicologia, minha tia tinha pagado pra mim, inclusive, pra me fazer o Enem. E aí eu tinha nota nem lembro ao certo, mas eu tinha nota pra fazer psicologia, tinha conseguido passar, só que o seguinte, ou era o emprego, ou era a faculdade.
porque psicologia é tempo integral, né? Sim. Na Universidade Federal. E aí eu falei, cara, eu vou dar... Como eu tinha acabado de receber a promoção, eu falei, vou dar 1 ano pro consórcio, vou ver onde que ele me leva. E aí, o ano que vem ainda posso usar a nota, caso não dê certo, ano que vem eu tento. Né? Mas assim, já naquele... Sempre determinado, né? É isso aqui, então não esquece o segundo plano, vamos fazer esse negócio que dá certo. E aí, nesse 1 ano, foi um ano que, assim... Meu primeiro mês como supervisor, eu... Na nossa empresa, tinha 4 supervisores. Eram 4 supervisores. Aí, quando eu fui promovido, foi com mais um. Então, ficou 6. E um dos supervisores foi promovido a representante e levou um outro supervisor que também foi promovido a representante para um outro escritório. Então, em teoria, era para ficar 4 de novo, né? Só que aí, um dos supervisores decidiu dar o pulo do gato no nosso representante e levou toda a equipe dele e abriu um outro escritório. Tipo, na mesma rua, inclusive. Acho que uns 500 metros de distância. E aí ficou eu e um vendedor novato, que eu tinha acabado de contratar no escritório. O escritório tinha quase 30 vendedores, ficou eu e um vendedor novato. E aí o meu representante na época falou, e agora, o que a gente vai fazer? Ele ficou meio perdido e tal, mas falou, vamos fazer o negócio acontecer. Inclusive eu recebi proposta desse outro supervisor que virou representante. Fiquei balançado porque ele me ofereceu basicamente o dobro de comissão na época. Eu conversei com a minha irmã. Minha irmã era uma pessoa muito importante para minha tomada de decisão naquela época. Eu tinha 18 para 19 anos. E aí resolvi ficar e vamos fazer acontecer. Não sabia o que fazer, não tinha preparo ainda para ser supervisor. E esse ano foi o ano da pandemia, né? Foi, a pandemia chega agorinha, vai vendo. E aí eu decidi ficar. Aí não tinha experiência em contratação, fiz as contratações lá do meu jeito, fiz o processo seletivo lá, peguei ajuda com essa vendedora, ela tava marcando as entrevistas e eu fazia as entrevistas. Aí era basicamente assim o meu dia. Eu passava a manhã inteira fazendo entrevista, a tarde inteira fazendo atendimento. Eu precisava vender. Sim. Porque eu era o único cara que sabia realmente vender ali. Eu precisava fazer as entrevistas, à tarde eu vendia. E aí, se sobrava um tempo, no final do dia eu ia lá passar um treinamento. Que eu ainda estava aprendendo a fazer treinamento, né? Aí a gente contratou 20 vendedores lá no primeiro mês. E desses 20, no mês seguinte, tinham 5, 6. É um mercado que tem uma rotatividade de pessoas muito grande, né? Aí toda a galera já tinha saído de novo e eu decidi ficar. E aí, quem ficou foi os caras que eu também carreguei, foram caras que já tinham um convívio pessoal, eram pessoas que, por exemplo, amigo de escola. Então, assim, dos 6 que ficaram na realidade, 4 eu já tinha um convívio e outros 2 a gente acabou contratando do mercado mesmo. Sim. E aí, na primeira produção, acho que foi algo perto de 900 mil, 800 e alguma coisa, não bateu os 900 mil. Na época, a gente trabalhava, o nosso representante trabalhava muito com autos. Então, quem trabalha com autos, só com carro, é uma produção, geralmente é uma produção menor que faz mesmo, né? E demorei muito tempo a começar a trabalhar com imóvel. Mas na época eu só trabalhava com autos. E aí, comecei a trabalhar. Na época, ele passou até por uma dificuldade financeira, né? Porque ele tinha uma estrutura muito grande. Sim. Teve que até arrendar o carro dele. E aí, eu emprestava moto direto pra ele. Mas assim, são coisas que a gente viveu juntos ali. E eu decidi caminhar com ele, né? E aí depois a gente fechou esse escritório, foi para outro, onde tinha um outro representante. E aí chega a pandemia, né? Em abril, acho que é uma das minhas melhores produções. A gente passa 9 dias só aberto e a gente faz 1,5 milhão de produção. Só a minha equipe em 9 dias de produção. Então acho que assim, foi uma das maiores histórias de superação na minha época de supervisor. Isso é importante você falar, porque pelo que eu estou ouvindo aqui, você falando da sua trajetória, nessa questão até da rotatividade assim, do pessoal que vem para o consórcio, é realmente ter essa determinação, não existia um plano B. Falar, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, e até que dê certo a gente precisa insistir, porque geralmente às vezes tem essa rotatividade, porque às vezes o vendedor não consegue às vezes bater uma meta, ou às vezes encontra alguma dificuldade, seja pelo produto, ou seja, né, por perfil mesmo, e distancia, né, daquilo, não insiste, né, e não tenta persistir, né. Assim, Márcia, a maior parte das representações hoje, assim, minha visão pode ser, eu posso estar falando só da minha bolha, mas pelo que eu vejo, a maior parte das representações hoje não tem um processo claro de onboard com os vendedores. Então, o vendedor, ele entra e... Mas sem saber até o que vai fazer. E ele não sabe, ele não tem uma descrição de cargo, ele não sabe quais são as funções dele, ele não sabe, o primeiro dia,
isso e essas aqui são suas funções, é isso que você vai cumprir. E, na verdade, até um treinamento também a gente observa que, às vezes, é um treinamento muito rápido, não faz com que ele conheça o produto que ele está vendendo. Isso acaba trazendo ali uma série de dúvidas que o próprio vendedor vai ter e, às vezes, não vai conseguir se resolver bem ali com o cliente pelo fato dele não ter sido treinado da maneira correta. E é extremamente importante, eu considero bastante importante, ter um treinamento de pelo menos uma semana ali para você entender como funciona a dinâmica da empresa, os valores e os princípios daquela empresa, o que é o consórcio, para quem é o consórcio, como que divulga, toda essa questão inerente ao produto em si, saber a lei, pôr a pessoa para poder ler a lei aí, que é tão pequenininha, colocar a pessoa que está treinando para poder ler o contrato do que ela está vendendo, né? Mas a gente sabe que isso não acontece. Que isso não acontece. Sim, mas assim, de não ler o contrato. Você falou uma coisa curiosa aí, mas muitos representantes nem sabem qual que é o propósito e a visão da empresa deles, entendeu? Num negócio... É vender. É porque, assim, muitos representantes são formados dessa forma. E, assim, eu falo pra você, porque eu cheguei a ser representante nessa mesma situação. Sim. No momento que eu virei representante, era, tipo, os contatos que você tem. É um contador pra abrir o CNPJ, o jurídico pra começar a cuidar dos processos, e o modelo que você tem. É um modelo de representação comercial, é um modelo simples. Não que seja ruim, mas é simples. Sim. E isso é bom, porque... exige que você tenha um nível de profissionais, não precisa ser tão alto. Sim. Você consegue tocar uma representação... São pessoas ensináveis, né? Exato. Você consegue tocar uma representação com alguns vendedores que você contrata, um administrativo ali para te ajudar a gerar os contratos, para ajudar a organizar a empresa, pós-venda para ajudar com boleto. Se você tiver um bom jurídico, uma boa contabilidade, um bom marketing... e você veio do comercial, se você souber contratar e fazer o comercial acontecer, cara, você tá munido e consegue vender muito. Sim. Mas eu acho que é bem isso mesmo. O que acontece? Às vezes não passa por um processo, por exemplo, de vendedor, para supervisor, para depois ir para representação. E quando você chega na representação, você se torna o quê? Um empresário. E aí você não você não precisa saber só o que o vendedor sabe, só o que o supervisor sabe. Aí você tem que gerir, fazer gestão da sua equipe, de pessoas, ter acesso a outras coisas, ter outros problemas que vão acrescentando e que às vezes aquela pessoa não está preparada para aquilo. E aí eu acho que isso vai muito também do líder que às vezes você tem, quando está vendedor, você tem um líder. E esse líder saber preparar essas pessoas para quando chegar nesse ponto. E aí, infelizmente, o mercado cresce muito e aí eu acredito que também muitos gestores foram formados dessa forma. Sim. E acabam entendendo que é só aquela forma que existe. Então, assim, precisa também ter mais uma quebra disso para passar para essas outras pessoas que quando você assume como representação, as responsabilidades são diferentes, as preocupações são diferentes, os riscos são diferentes. É algo cultural, né, do consórcio. E assim, hoje é uma das preocupações que a gente tem, porque vivemos isso na pele, de ter que chegar no cargo de representante e falar, putz, e agora? O que eu faço? Não saber realmente como tocar uma empresa, né? A gente não sabe, vender, às vezes, que nem tem que abrir o CNPJ. Sabe vender, mas não sabe tocar uma empresa. É. E hoje uma coisa que a gente bate muito forte com os nossos representantes é um processo de empresarização. O cara precisa ser empresário para tocar uma representação, porque isso que vai dar saúde e vai dar perenidade para esse cara no mercado, né? Porque assim, o representante, ele chega a ser representante com muito gás. Sim. O gás tá lá. E aí, você consegue, nos primeiros meses, vender muito. Por conta da vontade. Porque você vem do comercial, você tem essa veia, você sabe vender. Sim. Né? Só que, qual que é quando o cara vira representante, qual que é o grande salto que ele tem na vida dele? O financeiro e de status, né? Então, era um cara que ganhava ali 6, 7 mil, 8 mil, 10 mil como supervisor... E ele começa a ganhar 30, 40, 50... Ganhar não, faturar, né? Sim. 60, 70 mil como representante. E nesse salto, o cara, às vezes, ele meio que se perde, né? Porque isso, por exemplo, aconteceu comigo. Você fala bem assim, putz, semana passada eu tava ganhando 8 mil por mês, agora eu tô faturando 30. Aí a sua cabeça vira por quê? Eu sou o cara mais foda do mundo. Sim. E isso a gente não fala num tom de julgamento mesmo, porque a gente sabe que muitas pessoas passam por isso. Na verdade, é uma conscientização das pessoas talvez entender que tem processos que tem que seguir, porque senão depois é algo que, como se diz, quem já errou está ensinando para você também não errar. Sim. Porque é exatamente isso que você falou sobre essa questão da representação, porque eles não respeitam, às vezes, talvez esse processo, e quando vem, preocupa só, a preocupação dele é só, assim, simplesmente, é o financeiro.
financeiro, é o dinheiro que eu tô ganhando com isso aqui. Só que vai chegar um momento que os problemas vão bater na porta. Se você não tiver uma estrutura, você não vai conseguir se manter ali. Exato, né? É porque ser empresário no Brasil significa ter problemas, né? Independente de quais sejam, porque assim, se você não tiver problema, você tá trabalhando com o consumidor direto, com o consumidor final. Se você não tiver problema com eles, alguma coisa tá errada. Você vai ter problema. Então, por mais que você não venda... só o consumidor, né? Com a sua equipe também. Então, você tem outras vertentes, né? Dentro dele. Mas aí, essa questão, a maior parte dos representantes trabalham com os vendedores 100% comissionados. Sim. Aí os problemas trabalhistas, eles vêm também. Sim. Né? Por mais que você faça um bom trabalho, tenha um bom relacionamento. Quando é pequeno, é fácil, né? De tocar isso. Quando você tá no começo ali, é fácil. Só que aí depois que você compra um carro legal, que você começa a vestir umas roupas mais... Isso é importante pra a imagem do representante. Você começa a vestir umas roupas de marca, você começa a viver realmente o nível de vida que você tá recebendo. Do que você tá construindo. E não é você começa isso, a ser né? visto diferente pelos vendedores, né? Porque aí que você vira o cara que tem grana e tal, e aí esse cara... Não, por que esse cara não me remunera melhor? Por que esse cara não faz mais por mim? Então... Isso muda um pouco também na cabeça dos seus funcionários, né? E essa questão da cultura também, Isaac, é importante a gente falar, porque, por exemplo, essa cultura de, às vezes, não preparar tão bem essa pessoa, acaba desencadeando diversos outros problemas futuros. Por exemplo, às vezes é um vendedor que caiu ali de paraquedas, não foi tão bem treinado. Às vezes ele é um bom vendedor, mas não necessariamente por ser um bom vendedor, ele vai ser um bom empresário. E aí, o que acontece? Coloca ele como supervisor, ele vai vender bastante, porque o intuito, talvez, ele, num primeiro momento, é o financeiro, e não há nada de errado nisso. E aí, beleza, ele já está faturando bem como supervisor, coloca a pessoa como representante. Só que ele não tem uma base empresarial sólida na mentalidade dele de entender que agora, como representante, eu não vou ter só ganhos, eu vou ter despesas também. Eu vou precisar investir no meu negócio. Exato. E aí, de certa forma, por essa pessoa não ter se preparado emocionalmente e financeiramente por isso, já começa ali, de certa forma, com um problema. Por quê? Porque coloca essa pessoa já com aluguel, já com várias despesas, às vezes a pessoa não está preparada financeiramente para isso, e aí é onde começam, às vezes, a questão das vendas erradas. Por quê? Porque a pessoa já começa com um gasto. Preciso pagar eu preciso as contas. Vender, eu preciso vender a qualquer elas estão vindo custo. ainda. Isso. Eu preciso vender a qualquer custo porque eu preciso pagar a minha operação. Exato. Então, eu acho que essa questão da base, ela é muito importante, não só para o momento da formação do profissional em si, mas da formação do empresário também. Porque nem todo mundo nasce com esse feeling de empreendedorismo, né? Na verdade, a gente é moldado para isso durante todo o nosso processo ali nesse mercado. E às vezes, se você também não tiver uma mentalidade bacana relacionada a isso, se você não tiver uma visão empreendedora, você vai sofrer demais ali na frente, né? E, gente, é o que eu tô falando aqui, de coisas que eu vivi, de coisas que fizeram parte da minha formação, de erros que eu cometi, e assim, sei que muitos representantes cometeram alguns erros parecidos também, e quando a gente traz esse discurso, não é pra menosprezar ninguém, não é pra falar que tá fazendo errado. Na verdade, acho que a melhor percepção que um empresário pode ter é que tá fazendo errado e quanto antes possível para poder mudar, né? Porque quando você é vendedor, quando você é supervisor, a responsabilidade não recai sobre você. Você tem responsabilidade sobre a venda. Agora, quando você é representante, quando você é empresário, a sua responsabilidade é com outras pessoas, é com o consumidor, é com a sua equipe. Com todo mundo, você tem responsabilidade sobre muitas famílias, né? E muitas vezes o cara, ele demora um pouquinho para virar essa chave. Então, o discurso que a gente prega muito hoje de empresarização, de fazer com que os caras cheguem a ser representante, mas não dá para você estar 100% preparado, mas o mais preparado possível para assumir uma empresa realmente, é muito voltado a isso. Para que o cara, ele tenha menos impacto do que nós tivemos. Do mercado em si, né? Importante também ter um apoio das pessoas que estão próximas, a gente procurar, assim, ter líderes, né? Pessoas próximas que passaram por aquilo e que possam te dar um norte para poder te ajudar a passar por isso também. E é muito bom quando a gente tem isso, porque quando a gente não tem, a gente erra muito. Mas isso aí depois a gente tenta falar, mas tem pessoas que às vezes não recebem bem, pensam que, tá falando isso, vocês não estão entendendo, o meu processo que eu tô passando é outro. Mas a gente fala, talvez a gente está dizendo isso porque em algum momento a gente viu algo assim, né? E naquele momento também a gente não tinha o mesmo pensamento, a mesma visão, que só foi ter depois, né? Gente, pra falar bem a verdade pra vocês, a minha primeira equipe que eu contratei, eu não sabia o que treinar. Quando virei representante, a primeira equipe que eu contratei, eu não sabia o que treinar com aqueles caras. Tá bom, e aí? O que eu faço ensino agora pra porque, eles? né? O que eu ensino pra eles? Aí acabou a primeira produção, eu não sabia como dividir o dinheiro que eu tinha recebido, sabe? Pra vocês terem uma noção, o meu primeiro salário, eu comprei 2 iPhone, um pra mim e um pro meu supervisor.
Né? Quando chegou no final do mês, eu falei, tá bom, e agora? Me devolve Não sobrou nada. Mas isso é tão engraçado, Isaac, porque não é só no consórcio, igual, por exemplo, eu e a Márcia também, quando nós montamos o escritório, igual, por exemplo, a gente não aprendeu a ser empreendedora, a gente aprendeu a ser advogada. Aí a gente pensou assim, vamos advogar, e a gente começou a advogar e tudo mais. Aí chegou o primeiro mês de pagar funcionário, aí eu falei pra ela, a gente tem que pagar funcionário, né? E agora, como é que a gente vai fazer a gestão desse dinheiro, a gestão de tudo? Então, assim, a gente precisa ser formado como empresário também. Não é só... Porque, igual, às vezes a gente exerce muito bem o nosso ofício ali, nós enquanto advogados, por exemplo, mas ninguém ensinou a gente na faculdade como que a gente ia gerir o nosso escritório, como que isso, né? Eu acho que, assim, o consórcio é uma escola muito boa de vendas. Dizem que se você sabe vender consórcio, você sabe vender qualquer coisa. Mas é porque é uma escola muito boa de vendas. Você trabalha com um produto de ticket alto, né? O produto mais baixo que você vai trabalhar e mais baixo, mas é 15 mil, né? Se você for trabalhar com motinha. Então, é um produto de ticket alto, é normal hoje você vê muitas pessoas jovens, né? Assim como eu, sei lá, pessoa de 17, 18 anos, vendendo às vezes uma casa de 500 mil, 1 milhão. Então, é um produto de ticket alto, só que não tem um produto. Você vende o sonho, você vende o contrato. Você vende o meio de alcançar aquilo ali. Você não vende a casa em específico, o carro. Então, além de ser um produto de ticket alto, você não tem um bem tangível ali pra você oferecer. Então, pra aprender a vender, tem que ser desenrolado mesmo. Você tem que ser bom pra você aprender a vender. E aí o cara aprende a vender com mérito. E muito mérito, e hoje a gente vê algumas representações já começar a olhar de forma diferente, a fazer um treinamento mais completo, mais complexo com os vendedores, uma formação realmente dos vendedores. A gente vê o intuito de algumas administradoras aí, até com universidade, inclusive. A gente está com um projeto assim, em paralelo com a administradora que administra nossos grupos. A gente está com um projeto assim, que já está rodando, inclusive. Mas que é um incentivo muito bom para o representante que está começando ali, que ainda não sabe... Então, suporte, né? Tá bom, agora eu tenho que ensinar ele a vender consórcio, eu tenho que ensinar ele a negociar, falar no telefone. O cara não sabe ainda qual é o passo a passo. Ter uma universidade pela própria administradora é um incentivo muito legal. Então, para todos os administradores que estão fazendo, parabéns, inclusive pra gente também. Exatamente. E aí, já entrando, né, na esfera desse assunto, como que surgiu a ideia da Abracon? Como que ela nasceu no seu coração? Porque, assim, a gente percebe que você é uma pessoa ambiciosa e também não tem nada de errado nisso. Eu acho que quanto mais a gente puder agregar valor na nossa vida, na nossa carreira profissional de um modo geral, isso todo o esforço para se prosperar, ele é válido, né? Sim. Então, assim, como você sempre foi ambicioso desde o início, porque você não queria... Eu acho que quando você fala assim, aquele trabalho braçal não era pra mim, mas eu acho que é porque a sua mentalidade já era de grandes coisas. E talvez você já tivesse visualizado ali, que ali você ficaria, por exemplo, com um salário e tal. E tá tudo bem também pra quem, né, pensa dessa forma, mas quem nasceu com uma veia empreendedora não consegue mesmo, né? Tem um ditado do meu pai que ele fala bem assim, ó, você tem que escolher um dia, ou você vai ter que pegar na caneta ou vai ter que pegar na enxada. Pra trabalhar. E eu preferia a caneta, eu ouvia muito isso, eu ficava martelando na minha cabeça. E aí, como que surgiu a ideia da Abracon? Como que ela nasceu no seu coração? Na realidade, assim, a Abracon, ela nasce de muitas coisas que a gente viu no mercado que um representante, um master e um gestor não tem a capacidade de mudar, né? Então, muitas insatisfações, algumas vezes que a gente se sentiu que passaram a gente para trás, realmente, de acreditar num negócio, de colocar todas as suas fichas no negócio de outra pessoa e quando o negócio deu certo ou quando você não era mais importante pro negócio, tchau, é isso aí, tamo junto, obrigado pela parceria, mas foi. Então, a Abracon, ela veio no começo de muitas insatisfações que a gente viveu, né? Tanto eu, tanto o Gustavo, tanto o Leandro. E no início era eu e o Leandro, né? Eu comecei trabalhando para o Leandro. O Leandro era gestor, eu era master lá no estado do Mato Grosso. E a gente acabou tendo uma amizade muito grande, né? Fora do consórcio também. E dentro do consórcio fez muito fit. A gente começou a trabalhar e conseguiu construir resultados muito grandes juntos. E aí chegou um momento que a insatisfação com as coisas que estavam acontecendo no mercado era tão grande que surgiu a ideia, sabe? Vamos abrir uma administradora? Aí eu peguei e falei, cara, ele que me chamou na realidade, né? Vamos abrir uma administradora? Eu falei, cara, como assim? Como abrir uma administradora? Você sabe o que tem que fazer? Não. Mas o desejo tá você vai fazer. Vamos fazer acontecer? Vamos. Então, bora, né?
vamos ver como que é. E aí, naquele primeiro momento, teve a ideia, a euforia, vamos fazer acontecer, vamos resolver todos os problemas do mercado, vamos mudar o mundo, construir um arco-íris lindo aqui, ser feliz, e aí a gente se depara com o cenário real, né? Aí foram muitas horas de resolução da 285, muitas horas de CISORF, de DEORF, de inúmeras outras resoluções do Banco Central para se abrir uma administradora. Até para entender o procedimento, porque não é tão simples assim, né? Às vezes quando as pessoas falam, vou abrir uma administradora. A pessoa pensa que é só criar um CNPJ, Exato. né? E ir lá e falar, eu quero abrir uma administradora, né? Não é assim. Talvez fosse na década de 80, 90. Eu não sei como que era, né? Mas antes de ser administrado, de ser regulamentado pelo Banco Central, quando era regulamentado pelo Ministério Público, né, era muito mais simples, né? Mas agora é um pouquinho mais complicado. E muitas horas também de entendimento de cálculo de taxa, distribuição, antecipação de taxa, distribuição de seguro, distribuição de fundo comum, como dar saúde para um grupo. Aí foram muitas... Aí já não era só mais vender, né? Não. Aí já não era só essa representante, né? E a gente ainda achava que era, né? Tipo assim, vamos fazer muito volume de venda, que aí tá resolvido. compensa lá na outra ponta, né? Mas enfim, nesse momento veio a ideia, né? Começamos a namorar a oportunidade de fazer o projeto acontecer, né? Conversamos com alguns advogados, com alguns auditores, com alguns donos de administradora para ver como que a gente percorreria esse caminho, quando viu que, assim, para ter o próprio Bacen era um buraco um pouquinho mais embaixo, quais são as outras possibilidades? Aí a gente começou a estudar essa possibilidade da White Label, né? E aí conversamos com várias administradoras, apresentamos o nosso projeto para mais de 5 administradoras, fomos bem recebidos por todas, né? Tivemos portas abertas, assim, porque realmente, nessa época já tinha o Gustavo dentro do projeto também. Então, realmente, era um trabalho sério, era um trabalho com um propósito muito claro, né? O propósito da Abracom é prosperar e trazer qualidade, né? Resolver algumas questões que a gente não consegue, que a gente como representante... Não conseguia. Não conseguia porque o mercado não deixava, né? Sim. Então, óbvio que a parte financeira passa, assim, né? Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer mais, todo mundo quer crescer. Sim. Mas quando eu falo que um dos objetivos da Abracom é prosperar, não é só de nós prosperar. Sim, de toda a nossa rede, né? de todo mundo que está com a gente. Um dos propósitos, claro, é a prosperidade e também a qualidade, né? Então, procuramos muitas administradoras, vimos que algumas não fazia sentido, que a nossa conversa estava aqui, a deles estava aqui, outros momentos de vida, e a gente escolheu caminhar junto com a Roma, né? E aí fizemos a parceria. Tem 1 ano aí, a gente completou no mês passado 1 ano de parceria rodando. E graças a Deus, acho que a gente achou o melhor parceiro possível, porque a conversa é muito igual, o propósito é muito mesmo. E desde que começou, muito trabalho, muita luta. E quando a gente começou a rodar o projeto, a gente descobriu que o buraco era um pouquinho mais embaixo, que a gente já tinha precificado. A gente já falou bem assim, o buraco era lá embaixo. A gente descobriu que é um pouquinho mais embaixo ainda. Mas eu acho que até isso que você falou, essa ideia de quando as pessoas passam assim, parece que meio que vai surgindo mais essas ideias, né? De ter uma administradora. E aí quando você, hoje, né, olhando para isso, se você talvez não quisesse ter tanto trabalho, porque aumenta a responsabilidade, os problemas são diferentes, a vivência é diferente, o que você vai encontrar, o conhecimento também que você vai buscar é diferente do que quando você é só representante. E aí, por isso que eu falo, não é todo mundo está preparado para isso. Sim. Porque enfrentar isso também é uma escolha muito certeira que você tem que ter, de que é isso que você vai seguir. Porque senão fica muito confortável. Se você ficar falando, não, você poderia ficar ali como representante, você já tem sua base ali, sua equipe ali, você já sabe como é que faz o procedimento e você se manter ali. Então, quando você fala assim, não, eu quero ir partir para esse outro jogo, aí você também se desafia a entender que, nossa, o processo que você vai passar por ali não é nada fácil. Quando eu falo assim que o modelo de trabalho, representação comercial é simples, que roda com poucas pessoas, é uma equação simples de você calcular e fazer o negócio da ROI, é justamente com essa visão que eu tenho hoje de ter uma administradora. O quanto é mais complexo, porque a gente que começou com um plano de carreira é muito voltado para veia comercial, muito voltado para vendas, é muito voltado para tá dando errado, não tá funcionando.
acha 2 milhões de produção aqui nessa semana que tá tudo resolvido, todos os seus problemas Mas estão quando vai resolvidos. para administradora já é diferente, né? Não, o cenário já é totalmente diferente. Muitas vezes a produção não é o que é importante, a produção não é o que vai resolver o problema. Muitas vezes o cenário que você se depara é outro, né? Então, ainda assim, segue voltada à produção, segue voltada à veia comercial. É uma empresa que trabalha com vendas, então... Precisa disso também. A coisa mais importante continua sendo vendas. Acho que nenhum modelo de negócio funciona sem ser o pino central ser vendas, né? Mas você começa a ver que são muitos outros setores, que são muitas outras coisas que são importantes. E bem mais complexas. Que você precisa ter relacionamento com o cliente, que você precisa dar saúde financeira para os grupos, que você precisa ter um relacionamento estreito com os PROCON, você precisa ter um relacionamento, na medida do possível, com todos os órgãos fiscalizadores e de direito do consumidor. Então, você começa a ver que são outras coisas que são importantes, não só a venda. Sim. A venda, às vezes, aquele tipo de venda que você procuraria para resolver o seu problema ali como representante, às vezes nem é interessante para uma administradora. E qual que você acha que é o ponto mais favorável e o mais desfavorável de ser dono de uma administradora? Cara, dentro desse 1 ano, eu acho que tem sido muito desafiador ser dono de administradora. E esse seria o ponto, para mim, mais favorável. O desafio mesmo. Porque nossa vida, ela passa tão rápido. Sim. Né? Se a gente for pensar, se a gente viver muito, são 80 anos aí. E, basicamente, você vai passar 17, 18 anos aprendendo a viver e os últimos 10, 15 ali sendo ajudado pelas pessoas, né? Então, fora as horas de dormir, enfim, não vou entrar nessa viagem, mas passa tão rápido a vida e o que importa realmente é o legado que você vai deixar, né? Realmente o que vai ser importante é o que você deixa, né? Então, eu sou um cara muito movido por desafios pensando nisso, né? Que a minha vida é uma construção, a minha vida é um livro. E eu tô escrevendo todo dia um capítulo desse livro. E vai chegar um dia que alguém vai querer olhar e falar assim, vou ler esse livro aqui, vamos ver se ele é interessante ou não, né? Então, eu falo muito isso. Eu tenho essa frase que a nossa vida é um livro e no final o que importa é se ele vai ter valido a pena ler, ser lido ou não pelas pessoas, né? Então, acho que o desafio tem sido a coisa mais... qual foi a... Favorável. Tem sido a coisa mais favorável, assim. O tamanho do desafio que a gente se colocou. E a mais favorável, eu acho que tem que ser lidar com o dia a dia. Porque... Cada dia é uma dificuldade diferente. Tem dias que são noite, a gente fala lá na administradora assim, tem dia que é noite, né, cara? Porque às vezes você passou a semana inteira indo bem, você passou o mês inteiro indo bem, e às vezes um dia derruba toda uma construção que você tá tendo. Às vezes um dia é o que acaba com todo um trabalho de qualidade que você montou naquele mês. Às vezes um dia chega 5, 6, 7, 8, 10, 15 problemas. Então, lidar com o dia a dia. Viver o dia após o outro, às vezes tem sido complicado. E quando vocês falaram para as pessoas, a gente vai abrir um administrador, a gente vai tentar mudar, sair da representação e tomar a frente de um negócio assim... Como foi recebido isso para as pessoas? Porque a gente fala, porque geralmente a gente é muito desacreditado, né? As pessoas, quando a gente vem com planos, eu falo isso porque grandiosos, eu e a Jéssica somos uma parceria assim. A Jéssica sonha alto. Aí às vezes eu pego no pé dela e falo, volta aqui, vamos ter que fazer assim. Porque tem que ter um equilíbrio. Aí eu falo assim, às vezes a gente conta os sonhos e as pessoas pensam assim, como vocês vão fazer isso, né? E as pessoas desacreditam mais a gente do que a gente está planejando. Não, eu sou sonhadora mesmo. Aí tem hora que a Márcia fala, Jéssica, volta para a realidade. E fala, não, a gente vai dar um jeito de resolver esse problema. Mas é um complemento, porque a gente também precisa sonhar e ter sonhos grandes mesmo. Porque a gente só precisa ter uma estratégia como vai alcançar aquilo, né? Mas as pessoas, quando ouvem a gente falar, sempre desacreditam da gente. Pra vocês verem, o tipo de personalidade, né? Você tá falando aí, eu tô vendo o Leandro. Hoje a gente passou o dia inteiro colocando alguns pontos, né? E eu falando, ó o Leandro aí, ó. Ó o Leandro. E a doutora Márcia faz um feat bastante parecido com o meu tipo de personalidade. Porque a gente é financeiro, então o financeiro ele pensa mais com a razão, a gente vai mais... E mais o Leandro, emoção, assim, ó, total. Não, o Leandro, ele fala todos os dias da vida dele. Inclusive, perguntem sobre isso quando vocês forem falar com ele. Ele fala todos os dias da vida dele. Mano, tem que comprar um avião. A Jéssica falou isso pra mim outro dia, a gente pegando avião e indo pro lado pro outro, e a Jéssica é assim, impaciente, né, em pessoa, então ela não gosta de pegar fila. Eu falo, mas ela falou assim, quanto que é um avião?
Aí eu peguei e falei... Aí ela, você tá doida? Então vamos trabalhar com metas grandes. Se você quiser ter um podcast só de avião aqui, o Leandro consegue tocar um só de avião, de tanto que ele entende. É a vontade dele comprar um avião. Todo dia ele fala, mano, tem que comprar um avião. Lá no prédio tem um heliporto, né? Tem um heliponto. Aí, de vez em quando, uns helicópteros pousam lá e ele fica bem assim, olhando assim. Mas eu falo isso pra Márcia também, eu falo, ai, tem hora que eu não queria mexer com gente, eu queria só chegar assim, sabe? Porque, nossa, é muito, assim, como a gente advoga pro Brasil todo, acaba se tornando muito dificultoso estar em todos os lugares. E aí a gente, por exemplo, não é todos os lugares que dá pra gente ir de carro. Embora às vezes a gente até prefere ir de carro por conta, tipo, da praticidade mesmo. Porque aeroporto, gente, é uma chatice. Igual o aeroporto de São Paulo mesmo. Os aeroportos são uma cidade, você tem que ficar andando no caminho todo. Eu falo, não, se a gente tivesse um helicóptero era muito mais fácil. A gente já chegou e já tá tudo certo. E quando o seu voo de portão? Não. Nossa, pelo amor de Deus. Mas, continuando ao que a Márcia estava te falando, você acha que o que foi de mais loucura, assim, que vocês ouviram quando vocês falaram assim, não, vamos montar uma administradora? Ah, cara, ouve de tudo, né? Assim, eu sou um cara que ouve muito pouco a opinião dos outros, né? Pro bem. Fundamental, né? Pro bem, assim, quando a pessoa vem dar uma opinião positiva, você massageia o ego, mas isso tem uma facilidade de fazer você parar muito grande também. E quando ela vem falar mal, ela pode acabar com o seu dia, né? Às vezes você já tá vivendo 2, 3 coisas ruins ali e a pessoa chega pra falar bem assim, mano, larga esse negócio, não vai dar certo não, e aí é o suficiente pra acabar contigo, né? Então eu sou um cara que ouve muito poucas pessoas quando eu tô convicto com alguma coisa, né? E se essa pessoa não é uma pessoa que a opinião importa muito pra mim. Sim. Mas nessa época aí teve de tudo. A gente ouvia falar que... O que mais você ouve falar no começo é que vai quebrar em 3 meses. Não vai dar certo. A gente ouviu pessoas perto, próximo, falar, cara, mexe com outra coisa. Esse que é o pior, né? Mexe com outra coisa. Não, isso aí não vai... Pra que fazer isso aí, desse trabalho todo? Mas quando você coloca um propósito na cabeça, velho, não tem jeito, né? Você... É igual a rei do cavalo, assim, coloca assim, daqui pra frente. É o objetivo final. Então, no começo a gente ouviu muito, sim. Depois, essas mesmas pessoas, assim, é legal, assim, eu não falo nem querendo me sobressair sobre ninguém, nem querendo inflar o ego, mas é legal que teve algumas pessoas que depois chegou pra conversar mesmo, sabe, trocar ideia e falou assim, cara, eu achei que ia quebrar, falar pra você, eu não acreditava no projeto e hoje... Parabenizar vocês pelo que vocês estão construindo aí. E assim, é só o começo ainda, né? A empresa é um bebê, a gente fala isso direto. Uma administradora, quanto tempo? As administradoras que a gente tem hoje aí no mercado estão 40, 50 anos, independente de ter passado por várias gestões, mas estão há muito tempo aí no mercado. Eu acho que o principal também da trajetória de vocês, em termos de evolução, não só a profissional, mas a pessoal também. Eu falo nós que acompanhamos vocês, assim, nas redes sociais, né? Eu acho que as redes sociais, elas são recortes ali da nossa vida. Sim. E a gente que acompanha vocês desde o início, a gente percebeu mesmo a evolução de vocês como pessoas, como profissionais. Isso é muito válido para esse mercado, né? Para tudo que a gente se dispõe a fazer na vida. É importante que a nossa evolução tipo, nossa evolução pessoal mesmo, ela acompanha a nossa evolução profissional. Porque às vezes acontece ali também uma divergência. Sim. Às vezes a pessoa cresce muito profissionalmente, mas pessoalmente ela ainda não tem um feeling de gestão de pessoas, dessas situações, e acaba atrapalhando e interferindo ali no profissionalismo, né? Olha, o consórcio, ele tem um negócio que é o seguinte, ele te alça voos muito altos e muito rápido. Só que quanto mais você vai crescendo, mais você vai acessando níveis diferentes de competitividade, né? Sim. Então, um vendedor tem nível de competitividade X, um supervisor Y, um representante W e por aí vai. Só que é o seguinte, se você não continuar aumentando a régua, você vai ficando para trás, porque mais pessoas estão vindo. É um mercado que forma muita gente. Então, quando a gente chegou no nível de administradora, cara... Você é obrigado a subir o nível, porque o mercado... acho que aí é o nível mais alto que se pode estar dentro do mercado, né? Porque é só tubarão. Sim. É só os caras, assim, que vão passar por cima e não vão nem sentir, não vão nem saber que estão passando por cima. Então, quando a gente chegou nesse nível, o entendimento foi muito claro de que a gente precisava evoluir, que a gente precisava melhorar, a gente precisava cuidar do pessoal para isso corresponder no profissional. Senão não teria... como tocar o projeto. Então a gente tem investido muito na formação pessoal também para que isso corresponda no profissional. Isso é extremamente importante. Isso fez com que vocês saíssem do Mato Grosso e viessem para São Paulo também? Isso, na verdade, era um dos... Dentro do plano de negócio, era um dos primeiros
das primeiras partes do plano de negócio, que quando a gente estava construindo, era saber, e aí, a gente vai tocar isso aqui mesmo, ou vamos para outro lugar? Teve, como já tinha o Gustavo na conversa, teve até conversas de talvez ir pro Espírito Santo, mesmo que passaram brevemente, mas teve até conversas assim. Mas a gente sabia que a gente precisava estar estrategicamente melhor posicionado e que a gente, se quisesse, o entendimento é claro, né? Se você quiser jogar o jogo dos caras, estejam na mesma mesa que eles. E aí, a Alphaville meio que chamou. Tá todo mundo né? aqui também, assim, né? Dessa... A gente veio aqui, conheceu, apresentou esse projeto para as administradoras que a gente conversou, a gente apresentou o projeto para eles e todos eles perguntaram, mas vocês vão mudar para cá? Por quê? Vão tocar a equipe de vendas aqui? E assim, no início, zero intenção de tocar a equipe de vendas, inclusive até hoje a gente não tem equipe de vendas aqui dentro da matriz, né? Na verdade, lá dentro da matriz. Mas o intuito de vir para cá era estrategicamente ficar melhor localizado, né? Hoje a gente consegue receber parceiros com muito mais facilidade, a gente consegue também viajar com muito mais facilidade e quando você fala, a empresa está em Alphaville, para muitas pessoas a percepção é diferente, né? Então, realmente, era estar estrategicamente melhor posicionado. Sim. E como foi para vocês falarem isso para a família? Vamos todo mundo... embora. De repente... E eu falo assim, porque a família também... Porque mesmo que a gente esteja, às vezes, em ascensão no profissional, tem que equilibrar as duas coisas. Não dá pra você seguir só... Não, vou seguir só o profissional. A não ser que você seja solteiro e não tenha ninguém sozinho no mundo. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Porque eu fico pensando exatamente isso. Igual eu vim pra cá agora e falei pra Jéssica. Assim, a gente tá muito, assim, encantada aqui com a família. A gente já veio outras vezes pra São Paulo. É bonito, né? Mas um network, assim, as pessoas as respiram conexões. Oportunidade, Sim. Conversam sobre o negócio o tempo todo. É muito legal aqui mesmo. Então, assim, é uma outra vibe. E aí eu falei pra ela, nossa, tô sonhando com um escritório aqui. Depois a gente ainda a gente vai conversar sobre isso, né? Mas assim... Temos uma conversa. O Isaac fez uma proposta pra gente montar uma unidade do Tommy Chaves lá na Bracon, gente. Você viu que eu até fiquei, né? Pra falar. Registrado. Ela tá angariando provas pra depois me cobrar. Exatamente. Eu sou advogada, uma boa advogada, Isaac. E aí o que eu penso exatamente é isso. Agora, levar isso pra minha família e falar, pro meu marido, né? Vamos pra lá. Eu quero saber como que vocês fizeram pra poder fazer com que a família comprasse essa ideia também, né? Cara, assim, primeiramente a gente teve que comprar essa ideia, né? Então foi muito... eu e o Leandro, a gente passa praticamente o dia inteiro juntos, né? Conversando e pensando nas coisas. O Leandro falando bem assim, quero comprar um avião. E eu pensando como fazer isso. Falando, Leandro, como que um avião vai dar ROI, cara? Não tem jeito não, velho. Como que não vai abastecer isso aí? Tem que pagar hangar pra ele, manutenção. Esse negócio parado, tem que pagar. Então o dia inteiro a gente é assim. E aí, no começo tinha muito isso, né? Você prefere ser rico num lugar pequeno ou pobre num lugar muito grande? Você prefere ser um peixe grande no aquário ou um peixe pequeno no mar? E aí a gente tinha muito essa conversa, né? E aí começamos a namorar essa ideia. A primeira coisa que a gente tinha que fazer era comprar a ideia, né? E aí falamos, vamos fazer acontecer. Vamos lá pra Alphaville. Viemos conhecer, né? Acho que é o primeiro passo muito importante pra ver se faz sentido. Sim. Aí chegamos aqui, vemos 2 Porsche, não tem como Ferrari, se apaixonar, né? Cada esquina um carro mais bonito que o outro. Você fala, meu Deus, eu preciso ficar nesse lugar aqui. E aí, acho que assim, pra família... Vou falar da minha parte, é o que eu tenho propriedade pra falar, né? Não sei com ele, mas da minha parte, na época, a Adriele tava grávida ainda, né? Acho que quando a gente tomou a decisão, ela tava de 1 mês. A gente tinha acabado de descobrir quando eu tomei a decisão realmente de vir, junto com todo mundo. Acho que ela tava de 1 mês. E aí, naquele momento, a gente tinha um outro empreendimento lá, né? A gente tinha uma loja de roupas lá também. E naquele momento ali... Eu tinha representação lá também, teve que matamos a representação porque não fazia sentido continuar. Naquele momento ali foi tipo, bora. E aí, vamos? Aí ela falou, tô contigo, então eu vou fazer acontecer, vamos comigo. E acho que é muito disso, né? Parceria, né? Se a pessoa tá no mesmo propósito que você também e tal, por mais que assim, ó, por exemplo, a Adriele que tocava a loja de roupa, né? Eu ajudava, eu sempre ajudei ali, mas mais por trás, né? Sim. E ela que ia pra frente do negócio, ela que cuidava de fazer o negócio acontecer. Realmente eu tava ali, mais na estratégia do negócio. E aí, naquele momento, passava muito por talvez abrir mão desse negócio, porque a gente já tinha uma carteira de clientes constituída ali, um faturamento substancial já era feito a partir dessa loja. A loja ainda estava no digital, mas já tinha
pontos de pesquisa pra gente abrir. Já existe uma pesquisa de viabilidade pra gente abrir Fisicamente? a loja física. Então, assim, naquele momento ali foi muito de... Cara, e aí? É seu Qual sonho? É seu agora, né? sonho? É o meu? O que a gente pode fazer? Chegamos no entendimento que a administradora e a necessidade de vir pra cá era um bem maior pra família também, Sim. né? E aí apostamos, né? Aí, tanto que a Estela, a Maria Estela é paulista, né? Nasceu aqui. bom Nasceu demais. aqui. É lá de... Como é o nome da cidade mesmo? Jundiaí. Jundiaí. É lá de Jundiaí, ela. Então, assim, acho que nesse momento foi muito isso, meninas, de chegar, conversar. Ter maturidade também pra poder tomar uma decisão entender, inteligente e assim, que faria melhor pra todos, né? Naquele momento ali, acabou que, assim, outras coisas vieram depois, outras responsabilidades vieram depois na nossa vida pessoal, mas... Naquele momento ali a gente entendeu também que podia ser bom pra loja. Então, tentar fazer todas as pessoas saírem de um negócio como esse de forma positiva, né? Então, tentamos fazer ficar bom pra ela, ficar bom pro Isaac, ficar bom pro Leandro, ficar bom pra Sim. Giovana, pra todo mundo que tava vindo, né? A gente vê que vocês são bem unidos, assim, e eu acho Como que uma também família mesmo, né? isso é fundamental, porque às vezes as pessoas falam assim, ó, não façam negócios, ou não façam sociedade, às vezes, com um amigo, ou tem a chance de dar errado, né? Eu falo porque quando a Jéssica montou, a gente ouviu isso, inclusive de uma pessoa muito próxima, dizendo assim, vamos ver se isso aí vai durar até quando, porque a amizade geralmente ou acaba a amizade ou acaba a sociedade, né? E eu acho que depende muito disso, dos propósitos. Sim. De você alinhar muito bem aos sonhos, porque eu falo assim, o sonho que a Jéssica sonha para a empresa, para o escritório, é o mesmo sonho que eu estou sonhando. Então, a gente alinha o que você está planejando e acaba fazendo dar certo. Eu acho que quando desregula é quando, assim, não estão alinhados no mesmo propósito, né? Eu já tive 7 sócios, tirando os 2 que eu tenho agora. Todos os outros tinham sido de 2 pessoas só, nunca igual agora, que é um trio de sociedade, né? Eu já tive 7 sócios, então eu sou o cara... Sou o cara da sociedade. Eu gosto de fazer sociedade. Você sabe falar bem sobre isso, então. Então, assim, pra mim, minha concepção, o que é uma sociedade? É divisão de problemas e valências, Sim. entendeu? Divisão de lucro é consequência. Sim. Então, é divisão de problema, eu tenho um problema, eu não consigo resolver ele sozinho e eu divido as valências. Você tem a capacidade do comercial, você tem a capacidade da gestão, União, né? do financeiro. E aí a gente junta os dois e vamos fazer o negócio acontecer. A Abracom é muito isso, né? São valências diferentes. O Leandro, você vê ele conversando com as pessoas, ele tem um poder de encantar as pessoas que é admirável, de verdade mesmo. Sim. E ele faz amizade, ele conversa, ele consegue chegar... E assim, ele senta aqui, 10 minutos depois, vocês estão trocando ideia da vida e marcando pescaria, né? E eu sou o cara que eu não sou muito bom em fazer amizade. Apesar de ter facilidade de conversar com as pessoas, eu não sou muito bom em me conectar, fazer amizade. Mas eu sou o cara que entende de número, eu sou o cara que entende de gestão, de saúde financeira do negócio, de saúde de grupo não que eu seja o melhor, mas eu sou o cara que entende mais disso dentro dessa sociedade. Mas complementa o outro. Né? E aí um vai complementando o outro. O Gustavo é um cara que tem um currículo gigantesco aí, é uma referência do mercado e tem uma capacidade de formação de novos profissionais incrível. Então, você vai vendo, você vai juntando valências. Nenhum de nós é tão bom quanto o outro na sua expertise, né? Na sua expertise. Então, assim, cada um tem a sua valência diferente. São complementos, exato. Né? Bom, Isaac, eu gostaria novamente de agradecer você pela participação. Tenho certeza que todas as pessoas que verem esse podcast vai ser impactado de alguma forma através da sua história. E para nós finalizarmos, eu gostaria de que você desse um conselho, né? Vamos dizer assim, para as pessoas que estão começando no comercial e querem alavancar suas carreiras, né? E às vezes um conselho de vida que você gostaria de ter ouvido no seu início que não ouviu, né? Então, se você tiver algo para poder acrescentar na vida dessas pessoas que estão nos assistindo aqui e poder agregar ainda mais valor do que você já fez até agora, fique à vontade, o espaço está aberto para você. Primeiramente, agradecer vocês, Márcia, Jéssica, muito obrigado pelo convite. Sempre que chamar, eu estou aqui à disposição, vou ouvir outras vezes se vocês chamarem. Com certeza. Assim, muito obrigado de verdade mesmo pelo convite. E em relação a um conselho, eu acho que eu vou são tantos que a gente poderia dar, mas assim, eu acho que eu vou direcionar para representantes, para pessoas que estão virando empresário agora. Sim. Invista na sua qualificação, invista na sua transformação, invista na sua profissionalização, invista em você.
faça você ser um CPF tão forte quanto o CNPJ que você quer construir. De que forma que você vai fazer isso? Investe mesmo em curso, em saber mais, em ter domínio da tua empresa. Pega o teu ponto de maior... O que te fez chegar a ser representante, pega o teu maior diferencial e põe pressão nisso. Se você é o cara que mais sabe se relacionar com pessoas, cara, aprende a fazer isso e constrói um time grande. Se você é o cara que mais sabe vender, investe em qualificação de treinamento para que você seja o cara que saiba ensinar as pessoas a vender. Então... invista em qualificação porque nada pode te tirar o que você aprende, o que você estuda, os certificados que você tira. Por mais que isso talvez não tenha um peso tão grande, mas para a vida, o conhecimento que você agrega, ninguém pode tirar isso de você. Então, com certeza, seria esse meu conselho. Muito obrigada, Isaac. Eu tenho certeza que a gente aprendeu muito aqui sobre essas nuances que ele falou sobre representação, sobre até chegar à administradora. Acho que foi de fundamental importância para todo mundo aqui. Até o próximo episódio. Muito obrigada pela sua participação. Até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.